Já está a gravar. Pronto, gravando. Bem, bem-vindos. Eu acredito muito que isso pode ser uma virada na carreira de todo mundo, essa mentoria. Porque eu vou falar sobre a diferença de um curso, a diferença para um estágio, um trabalho supervisionado, a diferença para uma mentoria. O que que diferencia um do outro? O que que um tem e o outro não tem? Então, isso é muito importante a gente entender, para a gente entender o funcionamento disso aqui. Porque isso aqui não é um curso onde eu vou começar a passar conteúdos, vou começar a dar aulas para vocês e vocês vão só aprender. Claro que também tem conhecimento, claro que também tem o que a gente chama de aula, mas que eu vou passar de conteúdos. Mas o mais importante é o fazer. Não é? Aqui no Brasil, eu não sei os termos que são usados em Portugal, mas aqui no Brasil nós temos o curso, que é um conteúdo onde um formato de treinamento, onde aulas são dadas, onde os alunos estudam, aprendem e aplicam quando querem. Uhum. Temos também os workshops, que nós chamamos aqui no Brasil de workshop. Aqui também. Um workshop é uma aula também, só que ela é muito baseada na prática. Ela é Uhum. mais baseada na prática do que na teoria. Isso é um workshop. Quando a gente fala de mentoria, a gente fala de uma aula, de um conteúdo, e a gente também fala de um acompanhamento. Uhum. E é muito interessante quando a gente fala desse acompanhamento, porque existem pessoas que estudam, que fazem um curso e conseguem aplicar tudo. Mas existem outras pessoas que não conseguem, que não aplicam. E não é porque elas não entenderam, é porque talvez elas deixaram para aplicar depois, aí Depois ficam sem coragem. a vida traz uma rotina que desencoraja, às vezes a pessoa deixa aquilo para fazer depois e acaba ficando para muito depois, para longe, e acaba não aplicando, acaba esquecendo daquilo, não é? Então, o curso tem essa desvantagem, às vezes a gente não aplica na hora, já na mentoria não é assim. Na mentoria, a gente vai aprendendo e aplicando. Aprendendo e aplicando. Quando a gente vê, o conteúdo foi todo já colocado em prática. E a gente começa a ter o resultado daquilo. Assim funciona uma mentoria. Por isso que ela é um pouco diferente. Por isso que ela é um pouco não, ela é diferente de um curso. Porque a gente vai aplicar e a gente vai aplicar junto. E a gente vai aproveitar o que é o mais importante. A gente vai aproveitar que somos um grupo. Isso é muito interessante quando eu começar a falar sobre rede social, sobre algoritmo. Aí vocês vão entender o poder de um grupo, ok? Vocês vão entender o poder de um grupo. E nós temos também, junto com a gente, nessa mentoria, uma pessoa que é especialista em rede social. Porque eu quis deixar no nosso grupo uma pessoa que nós chamamos essa profissão de social media, que é uma pessoa que está acostumado a lidar com redes sociais, está acostumado a administrar redes sociais de outras pessoas para auxiliar a gente. Ok? Isso vai ser importante no dia a dia, porque às vezes o Sidney, por exemplo, ele está com uma dúvida numa postagem. Às vezes ele está com uma dúvida básica, que às vezes a gente tem, por exemplo, qual o melhor horário que eu vou postar isso aqui? E ele vai poder perguntar no grupo, e no grupo a gente vai ter o nosso amigo Douglas, que eu estou apresentando para vocês agora, o Douglas Albuquerque, que é um social media, e ele vai poder falar, olha, o melhor horário, que normalmente as pessoas estão online, é X horas. É melhor postar tal hora. Será que dava para agendar a postagem? Não sei. Pode perguntar isso a ele depois. Então dá para ele tá aí para ajudar a gente nisso, tá? O Douglas, vocês não conhecem ainda, ele nunca participou de nenhum projeto junto comigo para terapeutas assim. Nós já trabalhamos juntos em alguns outros projetos, mas ele tá aí para ajudar a gente. Douglas, seja bem-vindo, tá? Opa, boa noite, pessoal. Valdinei, obrigado mais uma vez por ter me convidado para participar desse projeto com você.
É gratificante demais sempre estar incluso com você, porque você tem ideias maravilhosas e eu me sinto honrado demais, cara, por estar com Que bom. vocês aí. Valeu, Eu Douglas. Isso aí. Eu sou. tenho certeza que você vai somar muito junto com a gente. Seja bem-vindo, tá? O Douglas é carioca também, do Rio de Janeiro. Nós morávamos no mesmo bairro há um tempo, não é, Douglas? Sim, sim, Então, quase vizinho. quase vizinhos. E a gente tivemos já vários projetos juntos, não só da área de terapêutica, não só da área de rede social, mas de outras coisas também. E estamos juntos aí para a gente tocar isso da melhor maneira possível, para que o projeto se torne cada vez mais sólido, esse projeto da mentoria. Então, a mentoria é isso. A mentoria é a gente aprender e a gente ir aplicando com tarefas que não consumam muito o nosso tempo diário, porque todo mundo tem seus afazeres, todo mundo tem o seu trabalho, não é? Tá? Às vezes, talvez você não esteja atendendo muitas pessoas ainda, mas o objetivo é que você, daqui a um tempo, daqui a alguns dias, já esteja com vários atendimentos, crescendo cada vez mais a sua base de clientes. Então, não dá para também fazer tarefas que vão ocupar o dia inteiro. Então, são pequenas coisas que a gente precisa fazer. E vocês vão se acostumando a se organizar também. Porque a gente vai falar muito de rede social, a gente vai falar muito da forma como a gente vai encontrar as pessoas, da forma como a gente vai receber as pessoas e transformar essas pessoas interessadas na nossa terapia, transformá-las em clientes, clientes pagantes. Nós temos dezenas de estratégias que a gente pode aplicar para a gente captar clientes. Não é uma ou duas, são dezenas. Existem várias maneiras de aplicar. Sônia está chegando agora. Sônia já estava aqui, né? Parece que Caiu. caiu. Ok, não tem problema não. A gente só está fazendo uma apresentação aqui. Então, existem dezenas de estratégias que a gente pode usar. A gente vai utilizar uma que eu sei que tem resultado. E a gente vai trabalhar nessa. Só que essa estratégia que vocês vão aprender, e vocês vão aprender outras também no decorrer da mentoria, outras maneiras. A gente vai fazer sempre aquela que vai dar certo, aquela que estiver dando certo. A estratégia a estratégia que a gente vai usar, ela funciona muito bem, ela traz um retorno muito bom, só que ela tem muitos detalhes. Se a gente errar em um ou outro detalhe, às vezes a estratégia não vai funcionar bem. Daí a importância da mentoria de acompanhar os passos. Se, por exemplo, deixar de fazer alguma coisa, pode ser que lá na hora da captação o cliente venha com um pré-julgamento do que seja. Isso pode atrapalhar na hora de receber ele e transformar ele num cliente. Porque se o cliente ele vem com ou se o cliente não, se o interessado na terapia, o interessado na transformação, ele vem com uma cabeça pensando que é uma determinada coisa, dá muito trabalho para você desfazer isso. Uhum. É difícil. E aí ele vai pegar uma percepção totalmente errada e a gente vai perder tempo. Daí a importância de fazer a evolução de consciência dele para que ele chegue mais preparado para fechar com a gente, para ele se transformar num cliente. Porque ele vem como um possível cliente. Ele vem como uma pessoa interessada. Se a gente fizer todos os detalhes corretamente, fica muito mais fácil para transformá-lo em cliente. Se a gente pular alguma etapa, começa a vir muita gente, vem muito curioso, vem muita gente que quer saber o que é e não está nem um pouco interessado em fazer terapia. Ele só quer saber o que é. Então, quando a gente faz as etapas corretamente, ele chega para a gente já interessado em querer, na transformação. A gente só precisa transformá-lo agora desse interessado para cliente. Então, daí a importância. Hoje, eu já vou passar algumas tarefas para vocês. Não é porque hoje é uma introdução, é uma apresentação, que eu não vou passar tarefas. A gente já vai começar a trabalhar juntos. E um trabalho colaborativo. Isso é muito legal da mentoria no pequeno grupo. Uma mentoria muito grande, com muita gente, começa a ficar muito Ué, disperso. É é tua difícil, câmera, Xoxo. é Desculpa. difícil de monitorar todas as coisas que estão acontecendo. Então, a importância do grupo menor,
Mas o grupo menor, ele se torna poderoso também quando um colabora com o outro. Então, a gente precisa ser colaborativo, ok? A gente está num grupo hoje, amanhã tem um outro grupo, e todos vão colaborar uns com os outros. Vocês vão entender daqui a pouco, porque quando eu começar a falar sobre rede social, eu vou falar sobre algo chamado algoritmo, que isso é muito importante. O algoritmo é a inteligência da rede social. Ninguém sabe 100% como ele funciona. A gente vai por tentativas e erros. E através dessas tentativas e erros, nós sabemos bastante sobre ele. Ok? E a gente vai usar isso que a gente sabe para fazer com que o algoritmo trabalhe a nosso favor. E quando a gente tem um grupo, mesmo que seja pequeno, de 8 pessoas, 10 pessoas, vocês vão aprender a estender isso, a gente vai fazer com que o algoritmo funcione melhor para a gente, do algoritmo da rede social. Vamos entender sobre isso daqui a pouco, ok? O que eu quero agora é fazer essa explicação sobre o que é uma mentoria, a diferença de uma mentoria para o curso, para vocês poderem entender. Vocês precisam entender que serão passadas tarefas todos os dias. Oh, desculpe, todos os dias não. Toda semana terão tarefas. Essas tarefas, algumas tarefas serão diárias. Por exemplo, a tarefa que eu vou passar hoje, daqui a pouco, vai ter que ser feita praticamente todos os dias, daqui de hoje até a próxima. Se você não puder fazer num dia, você vai fazer no outro, ou do dia anterior. Mas não é nada que vai gastar o dia inteiro. Mas vocês vão precisar fazer. E isso vai preparar para a próxima tarefa. Essa tarefa inicial, que a gente vai começar a fazer a partir de, no caso de vocês, a partir de amanhã, né, que eu vou passar para vocês hoje. Então, essas tarefas vão transformar, no final, no objetivo que a gente quer. Qual é o nosso objetivo aqui? O objetivo aqui dessa mentoria é fazer com que todos possam captar pessoas interessadas através das redes sociais e transformá-las em clientes. Daqui a pouco eu vou falar com cada um individualmente, tá? Mas é só para fazer esse alinhamento para ter um entendimento maior. Nós vamos usar as redes sociais para captar clientes. Esses clientes, essas pessoas interessadas, nós vamos transformá-las em clientes. E a gente tem como objetivo chegar pelo menos, a fazer 15 atendimentos por semana. Esse é o nosso objetivo. Talvez daqui a 60 dias você não está conseguindo ainda fazer 15, talvez você esteja fazendo 10. Mas se você saiu do 2 atendimentos por semana para o 10, então você está numa faixa de crescimento. Então, para chegar no 15 é só uma questão de alguns dias. Então, é isso que a gente quer. A gente quer botar um sistema de captação de clientes para funcionar. Se você vai estar fazendo 15 atendimentos daqui a 60 dias, ou fazendo 20, isso vai diferenciar de uma pessoa para outra. Não vai ser todo mundo igual. Mas o importante é que esteja já funcionando, que você já esteja entendendo e colocando em prática. Porque é só uma questão de tempo. Com a hipnoterapia, a gente tem uma saída de cliente muito alta. Isso é um ponto que a gente precisa avaliar, que a gente precisa pensar. Porque tem determinados formatos terapêuticos, por exemplo, como a psicanálise, que eu pego um cliente e eu vou liberar ele daqui a um ano. Ele vai ficar um ano comigo. Fica muito mais fácil para eu acumular clientes, para eu fazer 15, 20, 30 sessões por semana. Mas na hipnoterapia, muitas vezes o cliente tem 3, 4 sessões e ele vai embora. A gente já chegou no objetivo. Alguns demoram mais, alguns demoram menos. Depende também do nicho que a gente está trabalhando, né? Depende se eu estou trabalhando, sei lá, com tabagismo, ou estou trabalhando com ansiedade, com depressão. Então, depende muito disso também. Mas muitas vezes a gente tem uma saída de cliente, uma rotatividade mais alta que os outros processos terapêuticos. Por isso é importante, 2 pontos, ter uma captação de cliente que funcione o tempo todo. Não é assim, captar cliente quando estiver precisando. Não. Isso não funciona para a hipnoterapia. Para a hipnoterapia, para a gente ter uma quantidade boa de clientes, tem que ter uma captação ativa o tempo todo. É o tempo todo captando. Porque a gente também tem o tempo todo pessoas saindo. Vai chegar um momento, é claro, que você vai poder pausar. Se você chegou no seu objetivo, você pausa um pouco.
e depois você continua. Ok? Um outro ponto interessante que eu falei, são 2 pontos. Um é a captação ativa e segundo é a valorização da sessão. Porque às vezes eu vejo hipnoterapeutas, alunos e às vezes até amigos meus cobrando valores que são cobrados para, por exemplo, para psicanálise. Não estou desmerecendo a psicanálise, eu sou psicanalista. Eu não estou desmerecendo. Mas é muito mais demorado um tratamento com a psicanálise. Então, a hipnoterapia ela é muito mais rápida. Então, a gente precisa se valorizar. O valor da sessão também é mais caro. Ele precisa ser um pouco mais caro. Mas eu entendo que, às vezes a gente está começando, às vezes a gente está com pouco cliente, a gente fica um pouco inseguro de cobrar um pouco mais. Eu entendo isso, porque eu já passei por isso também. Mas quando começa a entrar clientes para você, você se sente mais encorajado para aumentar o valor da sua sessão. Então, daqui a pouco você está com 8, está fazendo 10 atendimentos semanais, vamos supor que você cobre R$ 150 por sessão, ou em euro, talvez você esteja cobrando 35, 40 euros por sessão, 30. Nós E de cobramos 60. Eu, pelo menos na minha escola, o normal é 60. 60. Então, a gente está cobrando isso e você já está com 8, 10 clientes. Opa, por que não aumentar um pouquinho? Mas não é aumentar dos clientes que você já atende, não. É aumentar dos novos. Você já atende cobrando R$ 200, R$ 150 por sessão, ou 60 euros por sessão. Você já aprende, já atende nesse valor. Aí agora, os próximos, você aumenta um pouquinho. Você vai para de 60 euros, você vai para 70. Ou de 150 reais, você já vai para 200. Você já aumenta um pouquinho o valor dos novos que vão entrando. Aqueles anteriores continuam pagando a mesma coisa. Então, quando você tem cliente, a gente se encoraja mais. O difícil é estar com pouco cliente e querer cobrar muito. Porque a gente se sente inseguro na hora de fechar, na hora de fazer o fechamento com o cliente. Às vezes você fala assim, eu vou cobrar R$ 300 na sessão. Aí chega na hora, você fica inseguro, você cobra 100, 120. Você fica meio inseguro porque você quer fechar. E é normal, eu entendo. Como eu falei, eu já passei por isso. Eu cobrava R$ 60 numa sessão, que seria o equivalente a 13 euros por sessão. Eu já cobrei isso. Claro, foi um tempo atrás, mas eu já cobrei isso. Porque eu ficava inseguro, eu tinha pouco cliente, eu queria fechar clientes, então eu achava que se eu cobrasse pouco, eu fecharia mais clientes. Isso é uma ilusão. É uma ilusão. Mas a gente tem esse pensamento, tem essa insegurança e é normal. A melhor maneira de quebrar essa insegurança é começar a ter cliente. Mesmo que você queira cobrar R$ 120 a sessão, mesmo que você queira cobrar 30 euros a sessão, mesmo que você queira cobrar barato. Mas quando você tiver fazendo 8, 10 atendimentos por semana, você vai se encorajar para cobrar um pouco mais. E é importante. Tiver resultados, não é, professor? Isso. Isso é que E, nos dá peito. e quando você começa a cobrar mais, quando você começa a se valorizar mais, você começa a se sentir mais seguro. Você vai tendo mais segurança. Para ajudar as pessoas, a gente precisa estar bem. Quando a gente não está bem, quando a gente está muito preocupado, quando a gente está com muita conta para pagar, quando a gente está com o dinheiro muito apertado, tudo isso atrapalha o nosso raciocínio. Quando você está com, pelo menos, o lado financeiro mais tranquilo, é mais fácil para você ajudar as pessoas. Porque tem uma coisa que eu sempre falo nas minhas aulas, é quando a gente está no avião e o comandante ou a comissária de bordo fala sobre sistemas de segurança, para quando cair as máscaras de oxigênio, primeiro a gente coloca na gente, para depois ajudar a pessoa que está do lado, se precisar de ajuda, para ajudar uma criança, ajudar um idoso. Primeiro a gente coloca na gente, para depois ajudar. Porque não dá para você ajudar as pessoas se você não estiver bem, estiver com falta de ar. E na vida é assim também. Para a gente ajudar as pessoas, a gente precisa estar bem. Então, não adianta a gente tentar cobrar barato para ajudar as pessoas. Eu quero ajudar, eu quero
fazer um trabalho social. Ok, muito bem. Mas você pode fazer isso depois que você já estiver tendo um bom rendimento. Aí sim fica muito mais fácil para você fazer um trabalho mais social. Fica muito mais fácil, tá? Então é isso que a gente vai focar. A gente vai focar, ter como esse objetivo ter uma média de 15 atendimentos por semana. E isso, fazendo uma captação de clientes ativa, como eu falei, na hipnoterapia saem muitos clientes, então fazendo uma captação de clientes ativa, a gente alcança isso. A gente pode alcançar assim em 2 meses, em 45 dias, em 60 dias, a gente consegue alcançar. E se a gente não alcançar, se a gente estiver perto disso, pelo menos a gente está subindo, a gente está aumentando o nosso nível, a quantidade de clientes, e a gente vai chegar lá, se não chegou no 60, vai chegar nos 75, 80 dias, a gente vai estar chegando. Isso que é importante. É importante a gente botar o sistema para funcionar e que ele funcione bem. Ele funcionando bem, captando clientes, fica tudo mais fácil. Ok? Agora eu quero falar agora individualmente com cada um. É uma apresentação que eu vou pedir para vocês fazerem. É uma apresentação rápida, não precisa se alongar demais, mas eu só queria que você falasse. E eu gostaria que todo mundo prestasse atenção no que o coleguinha está falando, porque isso vai ser muito importante para a gente entender também a gente, ok? Então, eu só queria que vocês falassem o nome, se apresentassem, falasse de onde é, qual cidade, né? País, falar de onde é. Se faz, agora um ponto importante, se já faz atendimento online, só presencial ou só online, vê esse ponto também que é importante, e passar o Instagram, ok? Então vamos começar por ordem de chegada. O Manuel chegou primeiro, né, Manuel? Vamos se Aldinei, apresentar? Sim. se vocês não se zangassem comigo, eu pedia para ser o segundo, que eu estou aqui a mexer numa coisa. Pode ser? Ah, tá. Pode, Obrigado. claro. Então, vamos lá. Sidney, Olá, boa noite, estão me ouvindo? sim. Ok, maravilha. Bom, meu nome é Sidney da Silveira, eu acabei de mandar o Instagram ali no chat. Eu sou hipnoterapeuta desde 2019, desde 2020 é que eu estou 100% com a hipnoterapia. Comecei na pandemia a me dedicar 100%, tive que fechar Tá. a gráfica a qual eu tinha. Atendo no presencial, atendo no online. A maioria dos meus atendimentos são depressão, suicídio e ansiedade. Mas como eu emagreci 30 quilos desde 2023, 2021, fazem 2 anos, eu estou me dedicando cada vez mais ao emagrecimento, né? Tanto é que eu sou aluno do professor Valdinei no emagrecimento por conta disso. Então, eu estou focando cada vez mais no emagrecimento e isso está fazendo com que eu me profissionalize cada vez mais, né? E hoje eu sempre me apresento como sendo especialista em hipnoterapia para o emagrecimento. E atendo presencial, online, eu já falei isso, então basicamente é isso, sendo sucinto. Sou de Brasil, Curitiba. Você é de Curitiba, né? Isso. E você Na verdade, estou trabalha. morando lá, né? Não que eu seja de lá, mas estou morando lá, Ah, fazem 3 sim. anos. Você atende presencial também, online e presencial. Isso. Ok. E o seu nicho principal, que você mais trabalha é emagrecimento. Sim, estou focando nisso agora. Tá. Ok. Depois a gente vai falar um pouco sobre nichos também. Vou dar uma passada rápida hoje, mas nos outros encontros eu vou falar com mais tempo. Mas vamos lá. Sidney, então, Já, quem é o próximo agora? já estou disponível. Ok, Manuel, pode falar, fica à vontade. Então, boa noite para todos. Ahm, no meu caso, eu fiz um curso de hipnose há 30 anos, mas o objetivo não era praticar, era simplesmente para responder a um desafio pessoal, de perceber como funciona a hipnose, mas nunca apliquei. E então, no ano passado, ah, encontrei o professor Valdinei, e voltei novamente a, a interessar-me pela hipnose. E comecei a interessar-me exatamente
por aquele curso sobre tabagismo. E achei tão interessante e fiquei com a ideia de que tinha mesmo sucesso, que depois a seguir adquiri também os outros cursos, o de depressão, a seguir o de ansiedade e, mais recentemente, o de emagrecimento. A minha experiência com hipnose é, é mínima. Eu comecei por aplicar a hipnose a um jovem com 22 anos que estava com depressão e fiquei muito surpreendido. Logo na primeira sessão, eu consegui que ele tivesse uma adesão eh, fantástica. Ele hum, eu segui o texto e ele absorveu a mensagem e entrou mesmo em hipnose. E então fiquei entusiasmadíssimo e Sim. continuei a aplicar o protocolo e ao fim de umas 7, 8 sessões ele estava recuperado da depressão. E eu então mais entusiasmado fiquei. Depois disso, apliquei o protocolo de ansiedade a dois adultos, um homem e uma mulher. E também com eles resultou, foi um sucesso. E então, esta é a minha experiência de trabalhar com a hipnoterapia. Foi Mais recentemente online ou presencial? foi presencial, Presencial. nos três casos. Mais recentemente, comecei a fazer trabalho online, mas confesso, online, apesar do professor falar que o sucesso é exatamente o mesmo, eu sinto-me bastante inseguro a praticar online. Sim. É, e ainda não estou a cobrar. Online ainda não cobrei com ninguém. Portanto, estou a fazer com duas pessoas e ainda não cobrei. Sim. Você tem Instagram, Manuel? Um Instagram profissional que você usa para esse trabalho? Eu nas redes sociais eu sou um zero à esquerda e eu, eu, comprei um curso de social media há uns dias, exatamente para me integrar, porque eu não uso as redes sociais. E então percebi, já ouvi o curso e percebi que tem muitos pormenores para se conseguir dominar. E eu estou um bocadinho receoso. Sim, sim. É muito importante você ter uma conta no Instagram, tá? Já tenho, conta já tenho, Já tem, né? Então, você vai ter uma já. conta no Instagram, onde a gente vai organizar essa conta para você começar a fazer postagens. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso. Então, é importante que esse Instagram tenha algumas postagens sobre hipnoterapia, sobre o assunto que você vai tratar, o nicho que você vai querer trabalhar. E então vai ser importante isso, tá bom? Então, mas pode deixar que a gente vai ajudar nisso aí, para que você Eu tenha estou um Instagram. disponível. Porque o Instagram, hoje em dia, as pessoas mudaram o comportamento de consumo. Antes, você queria ir no consultório da pessoa, você queria conhecer a pessoa primeiro. Hoje, a pessoa vai direto olhar a rede social antes de querer contratar. Então, a rede social tem que estar arrumadinha. Ela não precisa estar bonita, linda, com cores certinhas. Não precisa estar assim. Mas ela precisa estar, de certa forma, apresentável e profissional. Né? Não pode ser uma rede social onde a gente fica postando meme, postando piada. Até pode botar uma coisinha, às vezes, engraçada, mas tenta focar no assunto da hipnoterapia nessa rede social. A gente pode ter uma outra pessoal, onde a gente brinca, onde a gente tem nossos amigos, que a gente faz brincadeiras, né? Mas tem que ter uma profissional que é a que a gente vai divulgar, tá bom? Mas a gente vai ver isso. Então, Manuel, obrigado. Que bom que você já teve sucesso na aplicação dos processos, nas técnicas, em tudo. Nem sempre, não é 100% do tempo que dá tudo certo.
Às vezes a gente aplica e não vai, e não funciona tão bem, então a gente tem que aplicar uma outra técnica, você ainda vai pegar coisas assim. Mas é assim, nesse sentido mesmo. A gente vai aplicando, a gente vai tendo resultado e a gente vai ficando cada vez mais confiante. É assim mesmo. Ah, mas sinto que tenho muito para aprender. Todo mundo, a gente está aqui, a gente está aprendendo o tempo todo, né? E a gente vai ganhando experiência à medida que vai fazendo. Não adianta a gente se esconder, né? A gente tem que fazer para ganhar experiência, tá? Vamos continuar então. Você falou que já tem uma conta. Qual é o nome do seu Instagram, Manuel? É bonito. Depois você passa, se você não lembrar, tá bom? É Manuel do Vale, Manuel do Vale, é isso mesmo, né? sim. Ok. Então vamos lá. Obrigado, Manuel. Agora, quem quer falar agora? Marta ou Sônia? A Sónia chegou primeiro, mas é igual. Sônia, chegou primeiro? Então vamos lá, Sônia. Então, boa noite. Boa. Meu nome é Sônia. Experiência com a hipnoterapia eu só tenho online e foi pro bono. Então, assim, não atendi ainda cobrando. O Sim. meu Instagram tem poucas publicações em referente ao que eu trabalho. Vou até postar o meu Instagram aí. Tem mais foto dos cursos que eu já fiz. Tá. E só que agora eu quero focar mesmo e começar a atender. Eu moro na cidade de Uberlândia, Minas Gerais. E os atendimentos vai ser focado principalmente no online. Tá. O Manuel, qual é a cidade que você mora, hein, Manuel? Desculpa, Sônia, só para um detalhe que eu É esqueci. Lisboa, Lisboa? Lisboa. Ok. Então, Sônia, aí você falou que você já fez atendimento, você quer focar no online, né? Atendimento E, online. é, Você já fez um atendimento gratuito e o resultado foi legal? Você gostou? sim, teve resultado, porque. E hoje eu também fico na dúvida qual que seria, eu ainda não tenho certeza qual que vai ser meu nicho. Eu Tá. tenho uma forte tendência em ir para o lado da ansiedade. Inclusive, no mês passado, eu fiz um evento trabalhando com o tema de ansiedade, foi via Zoom. Então, assim, é uma coisa que me chama muita atenção, mas eu ainda tenho dúvida quanto ao que eu vou realmente fazer. Eu comprei o seu curso lá, o especialista em emagrecimento, até fiz troca com uma outra colega lá, só que eu, pessoalmente, eu não tive resultado. Então, eu fico com certo receio em ir para esse nicho e fazer a divulgação, porque assim, comigo não, eu não tive o resultado, não sei se a aplicação foi correta ou não, ou se foi resistência minha, então aí eu fico na dúvida se eu iria para esse nicho de emagrecimento. Sim. Mas aplicou o protocolo inteiro com as 12 sessões? Sim, Foi? Hum. foi. Tá bom. Então, ansiedade é um nicho que você falou que é interessante, né, para você. Você falou que fez alguma coisa relacionada à ansiedade? Foi o quê? Alguma palestra, alguma coisa assim? Foi um workshop via Zoom que eu fiz no mês passado. Então, Hum, assim, foi super interessante, porque as pessoas que estavam ali participando, elas deram o relato delas depois que eu fiz a atividade de relaxamento e algumas formas, mostrando a elas como controlar a ansiedade com uma simples respiração, que é o início, né? Então, sim. e quando fiz a aplicação ali, todos que estavam participando ali deu um retorno positivo. Então, esse é bem provável que eu fique nessa área, mas eu ainda tenho dúvida quanto a isso. Ok. A ansiedade é um nicho muito interessante, é um nicho muito amplo, porque quando a gente fala de ansiedade, a gente pode falar de um monte de coisas. Pode falar de fobia, a gente pode falar de estresse, a gente pode falar de procrastinação. Tudo está relacionado com ansiedade. Então, a ansiedade ele é amplo, né? Ele é legal por causa disso. Porque a gente pode ter a ansiedade como nicho e trabalhar um monte de coisinhas na ansiedade. Estresse no trabalho, um monte de coisa, né? Ansiedade é bem legal. Sônia, obrigado. Você é de Uberlândia, né, Sônia? Isso, Uberlândia. Eu conheço várias cidades em
em Minas, não conheço Uberlândia, não. Ó, então vamos fazer um trabalho presencial. Ah, vamos sim. Eu vou adorar. Eu já fui Patos, Belo Horizonte, Contagem, tudo ministrar treinamento. Uhum. Patos de Minas, em alguns outros lugares lá que eu já fui, mas Uberlândia eu não conheço, não. Então vamos lá, obrigado, Sônia. Alô. Marta, Vamos lá. vamos. Então, meu nome é Marta Brito, eu sou de Portugal. Neste momento resido em Viseu, que é zona centro-interior. Eu vivia perto de Lisboa, há 2 anos para cá mudei para este sítio. Hum. Fiz o meu curso ano passado, comecei março e acabei final do ano. A seguir fiz um outro curso de assistência obstétrica por hipnose. Agora estou com o seu de emagrecimento. Uhum. E isto porque eu pensei trabalhar só com mulheres, ok? A minha ideia quando fiz a obstetrícia por hipnose, tinha a ver com querer trabalhar só com mulheres. No Uhum. entanto, comecei a ter tantas solicitações para deixar de fumar homens que acabei por deixar por terra o trabalhar só com mulheres. E estou inclusive agora a mudar a imagem da minha rede social porque ela estava muito rosinha e agora pode estar. Pronto, que é para agradar um bocadinho aos dois sexos. Qual é o seu Instagram? Já está aí, doutor. Ah, Doutor, professor. É Hipnose Resolve, tá, que é mesmo para resolver. sim. Pronto. O meu nicho, eu quando fiz a minha rede social e quando fiz o meu site, a ideia era um bocadinho generalista, porque fomos um bocado empurrados numa altura muito prévia para escolher o que é que queríamos trabalhar e ninguém fazia muita ideia do que é que queria. Eu, pelo menos, não tinha nenhuma, dependia do que viesse de clientes. Sim. Neste momento, escolhi o nicho de mudança de hábitos, porque aí posso incluir o deixar de fumar, como posso incluir a cessação tabágica, como posso incluir tudo o que for para mudar hábitos. E lá está, vejo muita gente a trabalhar em emagrecimento, vejo pouca gente a focar-se no deixar de fumar e tenho carradas de pessoas interessadas em deixar de fumar. A questão depois é realmente conseguir que eles gastem o dinheiro nisto e não no tabaco. Sim. A questão de parar de fumar, desse nicho, é um nicho interessante pelo seguinte, eu tive um aluno, eu costumo contar essa história, eu tive um aluno que ele falou assim, esse aluno era psicólogo, tá? E Uhum. ele falou assim, já fazia hipnoterapia há algum tempo, depois virou meu aluno, não foi eu que introduzi ele na hipnoterapia, não. E ele falou assim para mim, eu nunca tive uma pessoa que me pedisse para parar de fumar. Nunca chegou nenhum cliente para mim. Eu vou fazer o seu curso para parar de fumar por curiosidade. Eu, por acaso, tenho interesse também em ver o seu curso, porque eu tenho o É, meu de base. Não então, tenho aí mais. ele ficou curioso e ele fez o curso. Só que quando ele fez o curso, ele começou a anunciar. Quando ele Exato. começou a anunciar, começou a entrar muitos clientes. Sim. Porque a pessoa que fuma, o fumante, em média, segundo pesquisas, mais de 70% dos fumantes querem parar de fumar, mas não falam. Pois, e fumam Eles pelo não menos um falam. maço de tabaco diário, que é muito dinheiro ao fim do mês. Então, eles não falam. Então, mas quando eles encontram, eles querem, mas eles só não falam. Quando eles encontram uma oportunidade, encontram alguém falando, ele vai, ele Sim, eu quer. neste momento tenho, É. tenho anúncio a decorrer no Instagram Uhum. e já devo ter para aí uns 50 contactos. Isso. Interessante. Então, a gente é um nicho interessante também. O nicho de tabagismo. Mas, como você falou, você escolheu mudança de hábitos, porque engloba Porque mais assim coisas. posso englobar mais coisas. Eu não queria Isso. ficar só pelo tabagismo. Sim, E, claro. e assim consigo englobar os dois que me interessavam mais trabalhar. Sim. Eu Ah, nunca perdi peso, eu sempre fui magra, portanto acho que a minha mente é magra. você faz atendimento online ou presencial? Principalmente online. Ah, Tenho um ou outro cliente que faço presencial, principalmente terapia de vidas passadas, que ainda não me sinto à vontade para fazer online. Tenho sim. sempre receio que a coisa não se controle.
até porque ainda sou novata nessa. Uhum. E tudo o resto tenho à vontade para fazer online. A maioria dos meus clientes fazem online. A menos que eles não queiram, que também tenho clientes que mais velhos não querem online, porque acham Sim, estranho. isso mesmo. Ok. Bem, nós temos hoje, são 4 pessoas. O Douglas é o nosso social media, que está ajudando a Ah, gente, vai ajudar a gente no, no lidar com o Instagram. uhum. Então, principalmente com o Instagram. A gente fala de rede social, mas a rede social hoje, a gente vai entrar nesse assunto agora, vamos falar um pouco sobre rede social. Existem dezenas de redes sociais, né? A gente pode falar das principais, que é o Facebook, que está aí há mais tempo, é o que tem mais usuários. A gente tem o Instagram, a gente tem o Twitter, temos também o LinkedIn, o Thread agora, que é ligada diretamente ao Instagram. Só que essas redes sociais, a grande maioria, nós temos dificuldades para conseguir clientes. Eu já tentei várias, inclusive TikTok, eu já Uhum. tentei também, YouTube. Mas todas essas redes, eu, pelo menos, eu não consegui captar muitos clientes. Eu não consegui. Aonde que eu consegui? Facebook e Instagram. Só que Sim, o são as que trazem Facebook, mais. ele tem uma característica de vir pessoas muito curiosas. Tem pessoas que, quando você faz um anúncio, você faz alguma coisa, eles comentam, eles criticam. Tem um chamado hater, que a maioria, que o Facebook é cheio de pessoa que vê qualquer coisa lá, escreve qualquer coisa e critica e fala mal. E é chato isso, tá? A gente ficar recebendo esse tipo de mensagem. Hoje eu não faço quase nenhum tipo de divulgação mais no Facebook. Minha Eu base é ainda toda faço, no professor, Instagram. porque a maioria das pessoas que estão no Facebook são pessoas mais velhas, são pessoas tipo da idade dos meus pais. E, por Sim, exemplo, para o deixar de fumar, maioritariamente as pessoas têm ok. nos 50, 60. Isso. Então ainda é um nicho que eu preciso de trabalhar o Facebook, porque maioritariamente os pedidos que eu tenho são realmente do Instagram. Mas pronto, Então, não um posso deixar comentário. aquela faixa etária que é importante. Esse comentário foi ótimo, porque vai sempre depender do nicho. O nicho é o que vai determinar. A gente parte do princípio que o Instagram tem clientes que pagam pelos serviços e produtos que são vendidos lá. É a rede social hoje que mais paga, que tem os usuários que mais pagam. Não é o usuário que tem mais dinheiro, é o usuário que está mais acostumado a contratar produtos e serviços. É o Instagram. Uhum. Hoje, Sim, ok? Mas isso, em é maior claro, número. vai depender do nicho. Como a Marta falou, o nicho de tabagismo, o Facebook tá muito bom. E É porque são realmente, pessoas mais velhas. isso. Então, a gente tem é importante a gente entender a rede social, entender o que ela pode dar para a gente. A rede social, ela funciona com um sistema, com uma inteligência que nós chamamos de algoritmo. Uhum. Ok? É algoritmo. O algoritmo é a inteligência da rede social. Ela que determina para quem a nossa postagem vai ser mostrada. Porque a gente tem digamos assim, uma ilusão que o que a gente posta, ela é mostrado para os nossos seguidores. Porque é por isso que a gente segue as pessoas. A gente segue as pessoas porque a gente quer receber as coisas que aquela pessoa posta. Né? A rede social, ela não tem um intuito, um objetivo principal comercial. Ela é de diversão, ela é de lazer. A gente entra numa rede social para relaxar. Ninguém pega a rede social, entra no Instagram e fala, vou comprar tal coisa. A pessoa abre a rede social para ver a vida dos outros, ver a foto dos outros, né? Que os outros estão fazendo, coisas engraçadas. Aí ali aparece um anúncio, aparece uma coisa interessante, que a pessoa vai se interessando, ok? Uhum. Então, a rede social funciona assim. Mas quem tem um Instagram, vamos falar de Instagram, que tem ali 100 mil seguidores, quando ele posta uma coisa, muita gente vai receber, porque são os seguidores dele. Agora, uma pessoa que está começando com o Instagram, quando ele postar, pouca Não vai lá gente vai nenhum. receber, não é? Pouca gente vai receber. Você imagina, você monta um Instagram, você tem 15 seguidores, 20 É, seguidores. Quando você postar, vai mostrar para aqueles seguidores. é. Mas, bem, não é bem assim. Ele mostra para um mínimo desses seguidores.
Por exemplo, eu tenho 16.500 seguidores. Quando eu faço uma postagem, ele não vai mostrar para 16 mil pessoas. Ele vai mostrar para mais ou menos 1% das Nossa, pessoas. Se chegar a 1%. Às vezes é menos. Vai depender do horário. Ele vai mostrar, o Douglas é especialista nisso, o Douglas sabe disso. Ele mostra para poucas pessoas. Por exemplo, eu boto uma fotozinha lá, sei lá, falando sobre um assunto, uma imagem lá sobre um assunto. Eu tenho 16 mil. Ele vai mostrar ali para 100 pessoas. Se mostrar, vai mostrar para 100. Aí entra a inteligência do algoritmo. Olha como é interessante. Ele mostra para 100 pessoas. Se dentro dessas 100 pessoas tiver ali 20 que vai curtir, algumas lá, umas 15 vai salvar, vai clicar naquele botãozinho de salvar. outras Algumas, comentam e ele aí mostra algumas mais, vão né? comentar. Isso se chama engajamento. Uhum. Tá? Curtir, salvar, comentar. Isso se chama engajamento. Se umas 15 pessoas daquelas 100 curtirem, salvarem, comentarem, o Instagram, ou seja, o algoritmo, a inteligência do Instagram vai analisar assim, essa foto que o Valdinei postou é uma foto mais ou menos importante, porque de 100 pessoas, 20, ou seja, 20% das 100 que eu mostrei, curtiram, engajaram, né? Se envolveram com a publicação. Então, eu vou mostrar para mais 100. Aí ele mostra para mais 100. Aí, daquelas outras 100, mais 20 curtem. Opa, vou mostrar para mais 100. É assim que ele vai fazendo. Porque se ele pegar uma imagem minha que eu postei, uma foto ou um vídeo, e ele mostrar para 100 pessoas, só uma pessoa curtir, só minha mãe curtir, Não vai o mostrar para Instagram vai analisar que aquela foto ou aquele vídeo não tem importância. Não é algo importante, não é relevante. Aí ele para de mostrar para as pessoas. Exato. É assim que funciona basicamente o algoritmo. Então a gente precisa entender os melhores horários para postar. Assim que a gente postar, ter ali uma quantidade boa de curtidas. Para o Instagram entender que aquela postagem, aquela foto, aquele vídeo é importante. Ele vai entender que é importante. Ele vai mostrar para mais pessoas. E aí, mostra até para quem não é seguidor nosso. Exato. Alguns tipos de postagens são muito mostradas também para quem não é seguidor. Por exemplo, eu tenho no Instagram publicações que eu posso fazer, que são fotos ou vídeos mais longos, e carrossel, que são várias imagens, que a gente coloca várias imagens. Tá? É um carrossel que é chamado. Quando você pega uma imagem no Instagram que você vai passando assim, ela vai passando outras imagens. O nome disso é carrossel. Ou eu posso fazer um Reels também, que é um vídeo de até 1 minuto e meio. Esse é o que chega mais agora a pessoas, né? E É o que isso, é mais hoje em visto. dia, o Reels é o que está entregando mais para mais pessoas, inclusive para não seguidores. Exato. Então, se eu postar um vídeo de até 1 minuto e meio, de 90 segundos, é um vídeo no formato em pé, né, não é um formato deitado, ele é em pé, é igual o Stories. Então, quando você coloca ali um vídeo daquele, ele vai mostrar para uma quantidade de pessoas. Se as pessoas engajarem, ou seja, se curtir, se comentar, se salvar, se assistir o vídeo até o final, isso é muito importante. Se assistirem o vídeo até o final, de repente assistir até mais de uma vez, ele vai começar a mostrar para outras pessoas. E às vezes a gente tem 100 seguidores e o nosso vídeo tem 10 mil visualizações. Mostrou para 10 mil pessoas. Por quê? Porque as primeiras que ele mostrou curtiram, engajaram. Daí a importância. Quando eu falei logo no início, falei, nós somos um grupo. E o grupo, ele tem poder. Porque quando a Sônia postar uma coisa relacionada à ansiedade, a Marta, o Sidney, o Manuel, o Douglas, o Valdinei, vai lá e vai ver, e vai clicar, e vai curtir. Se puder ir lá, fazer um comentário, faça também. Por quê? A gente vai estar mostrando para o Instagram que a postagem da Sônia sobre ansiedade é importante. Aí o que vai acontecer na postagem da Sônia? Vai ser levado para mais pessoas. Porque nós, assim que ela postou, ela mandou o link aonde? No nosso grupo.
ela manda o link no nosso grupo, da postagem dela. A gente, à medida que a gente for vendo, né, o ideal é que, assim que mostrar, dá um cliquezinho lá e curte. Se for um vídeo, não só curte, não. Deixa o vídeo rodando, assiste o vídeo. Porque isso vai gerar engajamento. O Instagram vai acreditar que aquela postagem é importante. E ele vai mostrar para mais pessoas. Esse é o poder do grupo. Isso me lembrou até Bolsa de Valores, né? Eles fazem muito isso em ações na Bolsa de Valores. Todo mundo investe numa ação só para ela disparar e depois o pessoal vender. Isso, inclusive, isso é proibido na Bolsa de Valores, no investimentos em ações. Tem Uhum. até um nome que eu esqueci agora. Mas a rede social a gente pode fazer isso. E não é crime, a gente não está fazendo nada demais. A gente só está se ajudando o nosso Instagram a engajar, ajudando o Instagram entender que aquela postagem que nós fizemos é importante. E vai ser mostrado para mais pessoas. Então, esse é o poder do nosso grupo. Nós vamos fazer postagens, vamos pegar o linkzinho e vamos jogar no nosso grupo da mentoria. E a gente vai lá, simplesmente clicou, todo mundo clica, vai e curte lá a postagem. Só curtir. E qual é a vantagem de fazer isso? Para quem não fez a postagem, quando você curte, comenta, salva, quando você participa do Instagram, o Instagram também vê você como uma pessoa participativa na rede social. Ela começa a dar atenção a você quando você postar. Então, visualizar stories, comentar, participar da rede social faz com que as suas postagens sejam mais vistas também. Ok? Então, daí a importância, é para os dois lados. Como a Sônia, no exemplo que eu estou dando, postar alguma coisa da ansiedade, quando o Sidney curtir a postagem dela, o Sidney vai estar ajudando a impulsionar a postagem da Sônia e, ao mesmo tempo, está mostrando para o Instagram que ele é participante da rede social. Ele é uma pessoa ativa ali dentro. E tudo isso vai fazer ele engajar mais quando ele fizer a postagem dele. Que aí a Marta, a Sônia, o Douglas, o Manuel, o Valdinei vai curtir a postagem do Sidney também. E assim a gente consegue crescer mais rápido. Esse é o poder do grupo numa rede social. Ok? É claro que a gente está falando de 8 pessoas, 9, 10 pessoas só postando, mas juntando as outras pessoas que vão curtir, então já vai somar e vai ajudar a melhorar esse engajamento das redes sociais, tá? Então, quando eu falei que hoje eu ia passar para vocês algumas tarefas, vai ser baseado nisso, para a gente começar a entender esse trabalho colaborativo que a gente precisa fazer. Eu peguei o Instagram de todo mundo e vou olhar o Instagram de todo mundo para poder dar uma olhada e ver como tá. O Douglas vai me ajudar nisso também, que ele vai também dar uma olhadinha e ver, porque às vezes tem um Instagram ali que parece que tá legal, mas às vezes a gente está dando, sabe, tá fazendo uma coisa que não tá muito legal. Então a gente vai, olha, vamos parar de fazer postagem falando sei lá, de time de futebol? Vamos parar de fazer postagem falando sabe, para a gente poder focar, porque isso pode estar atrapalhando. Não que postagem de rede social, de futebol atrapalhe, mas eu só estou falando que a gente sempre tem uma coisa, às vezes a descrição da rede social pode ser melhorada. Então, tudo isso a gente vai ver. Por quê? Como eu falei, o comportamento de compra, de contratação das pessoas mudou muito. As pessoas primeiro olham as redes sociais. Então, é necessário que as pessoas olhem as nossas redes sociais e vejam alguma coisa legal. Alguma coisa que gere na gente, que gere autoridade para a gente. Que a pessoa veja e fala assim, olha, né, é interessante, essa pessoa entende desse assunto. Então a pessoa vai se sentir segura para entrar em contato, para quem sabe contratar a gente para fazer o trabalho de hipnoterapia. Então esse primeiro ponto, que é o ponto de hoje, é o trabalho da nossa rede social. Vamos chamar de trabalho de base. Como é que está a nossa base? Quando o cliente olhar para mim, ou seja, ele vai olhar para mim aonde? Através da minha rede social. Quando ele olhar para mim, o que ele vê? Ele vê algo interessante? Se eu olhar para a minha rede social, será que eu me contrataria quando eu olho para a minha rede social? Então, isso aí é mega importante nesse primeiro estágio. Porque não adianta depois a gente fazer um trabalho incrível de captação de cliente, mas todo interessado que chegar e olhar para mim
olhar para minha rede social, se afaste de alguma forma. Então, esse trabalho de base é muito importante. É muito importante. E como a gente vai fazer isso? Como a gente vai fazer? De início, eu já vou logo avisando, eu sou contra a gente se tornar escravo de redes sociais. Eu não quero que ninguém se torne escravo de redes sociais. E hoje em dia tem muito isso. Tem muita gente que é escrava. Tem muita gente que diz que tem que postar de manhã e à noite, e tem que fazer stories o dia inteiro, e tem que fazer coisas, sabe? Não é isso que eu quero. Não é isso que que eu estou buscando junto com vocês. Eu não quero que ninguém seja escravo de rede social, mas a gente também não pode deixar a rede social para lá. A gente não pode deixar a rede social 4, 5 dias sem postar nada. Isso também não é legal. Por isso que é importante a gente ter uma sequência de postagens já prontas, interessantes. As últimas 6 postagens, os últimos 6 posts, serem com foco no nosso nicho. E quando eu falo com foco no nosso nicho, é falando do problema que a gente ajuda a resolver. Não é falando sobre a gente, sobre hipnoterapia. Não, é falando do problema que a gente ajuda. Por exemplo, se eu falo sobre ansiedade, fazer postagem, as 6 últimas postagens, com esse foco da ansiedade. Não necessariamente o tempo todo o que é ansiedade, o que é ansiedade, o que é ansiedade, não. Fala de sintoma, depois fala das causas mais comuns, consequências a longo prazo de uma pessoa com ansiedade. Tem vários temas. Cada tema dá para dividir em várias postagens. E o mais importante, formatos diferentes. Em um, você coloca uma imagem. No outro, você faz um carrosselzinho com 2, 3 imagens, 4, 5, não sei. Pelo menos um vídeo. Não precisa ser necessariamente você falando, te filmando. Não precisa necessariamente ser assim agora. Mas é importante que tenha algum vídeo, tipo Rio, falando sobre aquele assunto. O Rio, ele é muito interessante, que você coloca lá para criar novo Rio, você pode separar várias imagens, colocar e gravar o som em cima. Você pode, por exemplo, escrever uma coisa rápida sobre o que é ansiedade. Você coloca lá 10 imagens de pessoas ansiosas ou relacionadas à ansiedade, salva no seu celular. Aí você clica lá em Rio e coloca aquelas imagens, aquelas 10 imagens. Colocou lá, você pode narrar. Você começa a falar aquele pequeno texto que você falou que é ansiedade. Então, à medida que vai passando as imagens, vai saindo o seu som, o som da sua voz falando. Então, é só um exemplo que eu estou dando, tá? Mas a gente tem vários modelos de postagens que a gente pode buscar, que a gente pode fazer. O que a gente precisa fazer é, durante essa semana, de amanhã, né, até a próxima segunda, é fazer pelo menos 6 postagens no nosso Instagram. Depois eu vou dar uma olhada na bio, que é a explicação, né, o perfil de cada um, para ver se tem alguma coisa que eu acho que pode mudar, né, junto com o Douglas também. O Douglas pode dar uma olhada também, o que pode mudar, o que não pode, e a gente, na próxima segunda, a gente fala sobre isso, sobre essa mudança na bio. Mas a gente tem alguns pontos importantes que eu vou passar, que é importante na bio também, mas o que eu quero essa semana é que a gente faça 6 postagens focadas no nosso nicho. Postagens diferentes, formatos diferentes, tá? No dia é uma postagem, é uma imagem com texto curto. Instagram usa pouco texto, não tem necessidade de fazer textos muito longos, não. Depois eu vou passar umas estratégias de rede social que usam até um texto um pouco mais longo, mas é depois. Por enquanto, é a gente focar nisso. Uma imagem com um textozinho curto, um videozinho curto, um carrosselzinho com várias imagens. A gente vai alternar esse tipo de postagem. E acabou de postar, clica no botão para pegar o link e joga no grupo. Colocou no grupo, à medida que a gente vê, a partir do primeiro momento que você vê que um colega botou o link, vai lá e clica para ir lá curtir. Se for um vídeo, deixa o vídeo rodar, assiste o vídeo. Se você não quiser assistir, não tiver com tempo de assistir, deixa o vídeo rodando. Porque se você chegar no vídeo, logo curtir e não assistir o vídeo, não adianta muito. O ideal é que o vídeo rode, que o vídeo seja reproduzido. Então, cheguei na rede social.
no Instagram. Acabei de postar na rede social. Estou conseguindo focar aqui? Não dá para ver. Ele está focando. Não dá para ver muito bem, né? Mas você vai clicar numa postagem qualquer e vai clicar naquele botãozinho lá que vai abrir isso aqui. Você vai clicar em copiar link. Está ali embaixo. Copiar link. O copiar link, você vai jogar ele no grupo do WhatsApp. O link que você vai copiar, você vai colar no grupo do WhatsApp, no grupo da mentoria, para que a gente possa clicar e curtir. Se quiser comentar, botar um emoji, botar uma figurinha, fazer um comentário, pode fazer também. Porque isso é importante para gerar o engajamento, para a gente começar a aquecer nossas contas, gerar curtidas, para o nosso Instagram começar a crescer. E a gente vai fazer isso juntos, vamos crescer o nosso Instagram juntos. Você não precisa fazer 6 postagens de uma vez, você pode fazer uma por dia, até o nosso próximo encontro. Mas o importante, vou anotar aqui no texto, aqui no chat, 6 postagens no Instagram sobre seu nicho. Formatos diferentes. É claro que não tem 6 formatos, né? Mas você vai botar uma postagem, um videozinho, um carrossel, depois outra postagem. Você pode fazer do jeito que você quiser, com formatos diferentes. O ideal é que seja uma por dia. Como eu falei, a gente não vai ficar escravo de postagem diária, não. Não tem necessidade disso, não. Mas é importante, pelo menos, ter essas postagens lá. Depois a gente pode fazer postagem de 2 em 2 dias, 3 em 3 dias, não tem problema. Mas o importante é a gente dar esse start aí, começar a fazer essas postagens, para que a gente tenha a pessoa, quando chega no nosso Instagram, veja conteúdo. Algum tipo de conteúdo. Se tiver dúvida sobre postagem, qual o melhor horário? Será que esse horário tá bom? Ou deixa para postar depois? Eu não estou conseguindo como é que faz imagem, não estou conseguindo fazer muito bem uma imagem. Normalmente a gente utiliza aquele aplicativo Canva. Todo mundo sabe, pelo menos, usar basicamente o Canva. Eu sim. Quem não souber, tiver alguma dúvida, pergunta no grupo. Eu tenho um mini curso sobre o Canva. Eu posso disponibilizar para vocês. Ensino básico sobre como usar o Canva. Então, o Canva ele é uma ferramenta básica, simples, bem simples, é claro, que tem ferramentas super profissionais para fazer imagens, como Photoshop, entre outros, mas não tem necessidade de fazer algo tão elaborado assim. A gente pode fazer uma coisa mais básica usando o Canva. Tá? O Canva tem modelos prontos. Então, a vantagem do Canva é esse. A gente pega um modelo e a gente só troca ali a imagem, troca o texto e vai colocando. Então, a gente pega um design profissional que a gente só vai trocar o texto e trocar as imagens. Tá? Isso vai fazer, vocês vão fazer de hoje até a próxima semana, ok? 6 postagens no Instagram sobre o seu nicho, com formatos diferentes. Se o seu nicho for, como eu já dei como exemplo, ansiedade. Uma postagem você bota o que é, na outra você bota sintoma. Se você já tiver, eu não sei, se eu não me engano, o Sidney até já tem depoimentos, pode servir como um Reels, ser como um Reels também, um depoimento que alguém botou. Um comentário que alguém mandou no WhatsApp. Olha, eu estou me sentindo super bem hoje, depois da sessão de ontem e tal. Então, você pode printar. É só você não deixar aparecer a foto da pessoa, né? Um telefone, lógico, né? E botar aquilo numa postagem. Tudo isso é postagem. E se for stories também conta? Ou tem que ser no feed? Essas postagens precisam ser no feed, porque o Stories, ele dura 24 horas só. O Stories, ele vai ser interessante, eu vou passar para vocês depois, uma outra coisa que vai ser legal. Inclusive, o Stories, ele é muito, muito bom quando a gente já está com certo engajamento, para a gente fazer sequências de Stories, para no final do dia dar uma oferta. Ok. A gente vai aprender a fazer isso. Sequência. Desde de manhã, a gente
se programa antes, né? Para não ficar o dia inteiro ali tentando, fazendo as imagens. Esse programa antes, a gente coloca uma imagem de manhã falando sobre um tema, depois a gente bota uma caixinha de pergunta e vai colocando assim, e depois no final a gente engaja o pessoal, né? Para ir assistindo durante o dia, e no final a gente faz uma oferta para eles, para quem quer fazer algum tipo de treinamento, alguma coisa assim. Algum tipo de tratamento, desculpa. Algo assim. Então, tem uma sequência de histórias que a gente pode fazer, que também é interessante fazer essa sequência. Mas a gente vai ver depois. O importante agora é startar isso. Então, a gente já se conheceu, a gente vai fazer esse start e a gente vai fazer que são postagens que a gente vai chamar de colaborativas. Todo mundo, entre a gente precisa ir lá curtir. Curtir e comentar. Por quê? Quando a Marta postar alguma coisa, o Sidney vai olhar e pode ter uma ideia para ele. Pode ser que o Sidney olhe a postagem da Marta e pense assim. É claro que ele não vai colocar isso lá no comentário, mas ele pode pensar assim: essa imagem não está muito legal, não. Peraí, aí você vai lá no grupo, você não vai botar isso no comentário. Você vai lá no grupo ou vai direto no coisa da Deixa, Marta. professor, é engajamento. Mas aí vai estar comentando abertamente. Mas o Sidney pode ir lá, olha só, eu acho que essa combinação de cor não foi muito legal. Isso é legal porque o Sidney vai estar aprendendo, a Marta vai estar aprendendo. E a gente, como eu falei, é colaborativo. Por isso que Claro. a mentoria é legal, porque a gente vai se ajudando. A gente vai aprendendo junto, tá? Então vocês vão ver que vai ter imagem, vai ter postagem que vai ser legal pra caramba, que vai te dar ideias para você fazer as suas, e vai ter outras que vai dar ideia para você não fazer. Você vai falar, não, isso aqui eu acho que não está muito legal, não. Então a gente vai aprendendo um com o outro durante essa semana. Essa semana é para isso. É para a gente fazer a nossa base. Depois com a base lá, aí sim, aí a gente vai começar a estruturar a nossa captação. Vamos ver o alcance que cada um está tendo. Isso é importante. Inclusive com essas curtidas, que tomara que a gente consiga curtir o outro, as coisas de todos rapidamente, porque quanto mais rápido eu coloco, mais rápido eu recebo curtida, mais rápido eu tenho chance de fazer com que isso chegue para mais pessoas. Só para vocês terem um exemplo, eu tenho uma conta que é a conta minha profissional, Valdinei. E eu tenho uma conta que é Valdinei pessoal, que é o Valdinei pessoa física. É aquele que fala o tempo todo de futebol, que xinga os outros. Não, mentira, não xingo, não. Mas que fala das pessoas, né? que bota bobeira, que bota piada. Eu tenho uma conta pessoal. E eu botando rios, eu gosto de botar rios sobre assuntos. Assim, eu pego um assunto interessante, vejo um vídeo legal, eu coloco, eu comento. Tem uma opção no Rios que a gente faz um remix. Por exemplo, o Sidney coloca um negócio que eu acho interessante, eu clico no remix, aparece o vídeo que o Sidney postou e aparece minha carinha no canto, assim, eu fazendo um comentário. Então, o Rios dá para fazer umas coisinhas assim. Então, nessa outra conta, eu faço essas coisas. Aí, nessa outra conta, meus rios, meus vídeos, minhas postagens, normalmente tem 400 visualizações, 1.000 visualizações. Eu tinha, até 15 dias atrás, eu tinha uns 700 seguidores lá. Aí de 700 seguidores, dava 400 visualizações, 500 visualizações, às vezes menos, às vezes um pouco mais. Eu postei um vídeo semana passada, não, até uns 15 dias atrás, eu postei um vídeo de uma narração engraçada de um jogo do Flamengo. Um narrador narrou o jogo do Flamengo de uma forma muito engraçada. Eu achei aquele vídeo legal, eu recebi no WhatsApp, eu achei legal e postei como rio. Eu já tive quase 2 milhões de visualizações. Se eu não me engano, está em 17 mil curtidas. Eu pulei de 700 seguidores para 1.500 seguidores. Isso em uma semana. Deixa eu só verificar aqui quantos. Ó, tô em 1.428 seguidores. Eu tinha 700 seguidores. É uma conta de amigos, que eu só postava coisa para os amigos. E por causa de um vídeo, que provavelmente foi num bom horário, provavelmente as primeiras pessoas que o Instagram mostrou foram pessoas que curtiram e colocaram nos stories deles, compartilharam com outras pessoas para ver também. Então, nos primeiros minutos, aconteceu isso. Então, a gente está sempre a um vídeo de viralizar no Instagram. Imagina se esse vídeo fosse um vídeo de terapia, fosse um vídeo de captação de clientes. Já teve, nesse momento de visualizações,
1,7 milhões de visualizações. Não dá para ver muito bem por causa da claridade, né? Não consegue dar para ver. 1,7 milhões de visualizações. Olha lá, 1,7, deu para ver agora, né? Uhum. Sim, Isso não é mil, não, são milhões. E você repara que o outro do lado, 500 e pouco, ó, são valores bem menores. Aquele deu 1,7 milhões. E depois eu botei um outro, eu falei, caramba, agora que esse tá dando quase 1 milhão, eu vou botar o próximo, ele vai ter 1 milhão também. Não teve. O outro não teve. pois. Entende? Então, tem vídeo, a gente nunca sabe qual é o conteúdo que vai agradar a todo mundo. A gente nunca sabe. Mas vai ter um que vai. Você vai postar ali 2 vídeos, 3 vídeos, 4 postagens, mas vai ter uma que vai ter uma visualização muito, vai ter um engajamento muito maior que os outros. Então, isso depois a gente vai aprender sobre essas análises, analisar ali qual é o tipo, por que aquele conteúdo deu certo, para a gente utilizar mais dele. Ok? A gente vai aprender como levar o nosso vídeo, a nossa postagem, que aí a gente vai falar de captação de cliente, para muita gente. Para a gente poder ter realmente retorno. Tem uma surpresa no nosso próximo encontro, que eu vou explicar para vocês, que é muito interessante, que aí a gente vai começar a startar a nossa captação. Mas antes a gente tem que fazer essa base do nosso Instagram. A gente vai ter que aprender a receber as pessoas que vierem até a gente para começar a captar. Porque senão a gente vai começar a captar errado. A gente vai gastar cartuchos à toa. Não é? A gente vai começar a fazer uma captação e a gente não vai estar sabendo fechar muito bem. Então, hoje a gente faz essa base. Na próxima reunião, a gente já vai aprender a receber e começar a captar. Tá? Porque no início, a gente ficou muito tempo na parte de apresentação pessoal. Ok? Alguém tem alguma dúvida? Queria falar alguma coisa? Pode abrir o Eu microfone. consigo essa visualização por parte das pessoas quando são anúncios pagos, né? Porque eu tenho 300 e qualquer coisa, ou ainda nem são 300 seguidores, deixa-me ver aqui. Ainda nem são 300, são 285. Por isso, só quando faço anúncios pagos é que realmente ele chega assim a muita gente. É. Este que vai acabar amanhã, deixa-me ver aqui as estatísticas. R$ 28.637 contas alcançadas, visitas ao perfil 115. Depois há aqui uma coisa que eu não entendo muito bem, que é dizem-me toques na ligação do WhatsApp, 347. Mas eu não tenho estes todos a mandarem mensagens no WhatsApp, portanto não sei o que é que significa para eles o toque no WhatsApp. É porque quando uma pessoa clica para mandar a mensagem, ela abre seu WhatsApp e não termina e não manda a mensagem. Porque as que eu recebo, professor, aquilo sai automaticamente a dizer vi isto no Instagram, vi isto no Facebook. Elas nem escrevem. Basicamente aquilo sai automático e depois é que elas escrevem. Por isso é que eu não percebo muito bem como é que eles consideram isto, porque supostamente se a pessoa carregasse, saía dessa forma automática. Acho que eles nos aldrabam um pouco. Não sei. Então, a gente vai aprender a fazer isso. A gente vai aprender a fazer esse tipo de anúncio para que as pessoas cheguem até a gente já de uma forma mais aberta. Para a gente poder, tá bom? Porque a Ele gente. diz-me 75 pessoas nas reações e reproduções 212. Gostos 11 e comentários 4, que é muito pouquito. Mas pronto, ainda assim o retorno em relação ao investimento é sempre positivo. Então a gente tem que aprender a fazer isso de uma maneira correta. Porque com o tempo, a gente vai começar a aprender a ler as pessoas que chegam e entender onde a gente está errando, se caso a gente esteja errando. Porque eu não sei se o professor costuma fazer de enviar um questionário com algumas perguntas às pessoas que chegam assim através do WhatsApp. Sei que existe essa técnica de mandar um questionário do Google, aí com 3 ou 4 perguntas, muitos até perguntam quanto é que a pessoa ganha ou quanto é que a pessoa gasta em certas coisas.
e depois a partir daí segue. Isso Eu é tentei um fazer tipo, isso. é uma estratégia, é um tipo de filtragem. Só que quanto Pronto. mais etapas você bota para o cliente As pessoas passar, chegam menos por ali. pessoas chegam. Isso. Exatamente. Uma outra estratégia muito interessante que eu já tinha visto, e o Sidney até comentou comigo, que é você jogar o cliente para uma página, como se fosse uma página de venda, para ele fazer um pagamento de uma sessão, de uma primeira sessão. É uma Ok. forma de filtrar. Só que sei lá, de 1.000 pessoas que vão ver, Tipo a ou sessão duas vão zero. clicar, uma não, 10, né? No caso, 10 ou 15 vão clicar, e uma talvez chegue no pagamento, então é mais complicado. A gente vai fazer uma estratégia que a pessoa vai chegar e a gente vai fazer um mínimo, vai dar um mínimo de informação possível e vai chamá-la Uma a gente vai sala, chamar vá. de sessão de avaliação, mas na verdade é Exato. uma sessão de venda, É que o que eu tem, tento fazer, a mas gente aquilo que eu puxa sinto, rapidamente, a gente puxa rapidamente para fazer isso. E ali a gente vai fechar. E se não fechar, a gente gera aberturas, né? Porque quando vocês vão aprender a fazer, né? Porque a pessoa ou ela fala sim, ok? Ou ela fecha. Se ela não fechar, eu tenho mais duas opções para ela, para dar para ela. A ok, gente vai aprender a fazer isso, tá? Para a gente poder fazer o fechamento. Então, mas primeiro a gente precisa estar com o Instagram a bem, bombar. bem arrumado. E eu tô vendo, acabei de ver o seu, Marta, quando você estava falando, o seu tá bem legal. Depois a gente vai falar algumas Então coisas agora a aqui. mudá-lo, porque pronto, tenho que mudar a imagem, né? Não quis estar a apagar os anteriores posts, então Não, a minha não. coisa é meter mais, meter mais, meter mais para eu ficar com aquela imagem que eu quero. Não precisa pagar, é só ir fazendo as postagens. Então, alguém tem mais alguma coisa a falar sobre essas postagens? Dúvidas que tiverem também, quando estiver fazendo, é só perguntar, né, no grupo para a gente responder. Pode ser tanto eu quanto o Douglas, quem estiver disponível no momento para responder. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre isso? Sobre a Doutor, postagem? eu ouvir esta desenvoltura da Marta e das outras pessoas a falar de postagens, eu estou na idade da pedra, e eu pedi-lhe aqui me desse uma sugestão, como é que eu vou sair deste registro para entrar nesta carruagem de fazer postagens assim a este ritmo. Nós vamos fazer juntos, você precisa pensar nos temas para a gente fazer essas postagens. Eu estou vendo seu Instagram aqui, Hum, muito interessante, porque ele só tem 3 postagens. Isso é legal, porque a é, gente vai começar agora. Tá aqui, ó, não é esse? exatamente. Aqui. É. Só tem 3 postagens. Isso, por um lado, é bom, porque você vai começar agora e vai fazer as postagens certas. Tá? É, Então, começa. e essas postagens que eu fiz é exatamente para me movimentar, não tem objetivo nenhum de chegar, seja a quem for. Sim, sim. Mas você fez 3 postagens aqui, que eu vi, neutras, né? A gente pode dizer neutras, e agora a gente vai começar a fazer postagens focadas no que você quer, não é? Você ainda não tem muito bem um nicho para você usar, você ainda não Eu tem estava, um eu nicho. estava, eu estava entusiasmado em dedicar-me às questões da ansiedade e Sim, tudo que se relaciona com a ansiedade. Problemas de certo. sono, stress, pânico. Isso, muito legal. É um nicho bom. eh, E você pode pensar em pequenos textos que você vai colocar e você vai representar aqueles textos em imagens. Se você tiver é, algum texto interessante, escreve algum texto simples sobre o que você. Dicas para se livrar, por exemplo, para aliviar um ataque de pânico, ou aliviar uma ansiedade alta, alguma coisa assim, você me chama que a gente vai fazer uma postagem juntos. Tá bom? ok. A gente faz uma imagem, aí que seja relacionada àquilo, e a gente faz uma postagem. Você vai fazer uma postagem. Aí você vai mandar o link para o grupo e a gente vai começar a curtir.
tá bom? Para começar a gerar o engajamento, tá? Ok. E cada vez mais essas postagens vão chegar nas pessoas certas, ok? É claro que a gente vai estar curtindo para engajar. É só para engajar mesmo. Só para ter o chamado engajamento. Mas, com o tempo, as postagens de vocês vão começar a chegar nas pessoas certas. Aí vai ser a próxima etapa para que a gente comece para que a rede social comece realmente a encontrar as pessoas para a gente. Ok? Então, esse é o nosso primeiro encontro. Essas são as tarefas, é uma tarefa só, na verdade, né? Que é praticamente diária, pelo menos uma por dia, pelo menos 6 postagens do termo, do nicho que você quer trabalhar, ou relacionado a isso, de hoje até a próxima sessão. Vai mandar o link no grupo, né? Vai mandar o link do grupo para todo mundo participar, vamos curtir, vamos tentar comentar e curtir o mais rápido possível, né? Para gerar um engajamento rápido, para a gente poder começar a ter esse engajamento, fazer a boa base, para na próxima sessão a gente já falar sobre o recebimento do cliente e como esse cliente vai chegar até a gente. Começar a chegar até a gente, ok? São 7h30, 19h30, a gente termina hoje por aqui. Esse é o nosso primeiro encontro. E no próximo a gente vai ter menos apresentações e a gente vai falar mais de conteúdo, mais da parte de recebimento do cliente e a busca dele até ele chegar até a gente, tá? Alguém tem mais algum ponto queira falar? Tudo bem? Beleza. Então, boa noite para todo mundo. Vamos seguir nas tarefas. Manuel, se quiser, amanhã você me chama para a gente fazer uma postagem, a primeira, tá bom? Amanhã vou estar, mas depois, no dia a seguir, vou-me dedicar. Ok, beleza. Então, e a gente Agradeço. já começa. Amanhã eu tenho encontro com outro pessoal, com as outras pessoas. Só um ponto que eu esqueci de falar no início, que somos 8 pessoas. A mentoria são 8. Mas, no finalzinho, tinham 3 pessoas que estavam querendo a vaga e eu consegui fechar com 2. 2 fecharam. Então, não serão 8, serão 9, tá? Só para ficar sabendo, que vocês vão ver 9 pessoas participando. Porque tinha uma vaga e tinha 2 pessoas para fechar. E as 2 fecharam, não tinha por que eu tirar uma. Não seria justo fazer isso com essa pessoa. Então, tem 9 pessoas, só para vocês ficarem sabendo. Tá bom? Quando é que No será a grupo. próxima aula, professor? Então, na próxima segunda, É sempre a nesse mesmo segunda? horário. Ok. Tá bom? Bom. E tem a aula da terça, que começa às 19 horas, horário do Brasil. Ah, eu pensei Se que por era acaso só desta vez. Não sabia que ia fazer sempre assim. Ok. vai ser sempre na segunda. Ainda tem a aula também da terça, amanhã, que serão outras pessoas. Quem quiser, quem participou hoje, quiser participar amanhã, não tem problema, pode participar. Eu só peço para interromper menos, para deixar eles que estão Os tendo o outros primeiro falarem. contato com esse conteúdo. É. Mas se quiser também falar alguma coisa, também não tem nenhum problema, não, pode participar. Só para deixar no início, pelo menos, eles participarem mais. Tá bom? Então, boa noite. Aí em Portugal já são 11 e pouca, né? 11h30. Yeah. 11h30. Está na hora de ir para a caminha. Isso. Tá bom, então. Boa noite para todo mundo. A gente Então, vai boa se noite. vendo falando no grupo. Boa noite, boa noite. Boa noite a todos. Isso, Boa Obrigada. boa noite. noite.